Pronto, consegue ver agora? Pra ver. Pronto. Então vamos lá. Boa noite, né, novamente. Vamos dar continuidade à disciplina de Programa em Saúde do Trabalhador, sendo a unidade 2. E aí, na verdade, são programas, né? E como na aula passada eu falei sobre o PCMSO, a gente vai saber o que é, tudo direitinho. E tem o PPRA, enfim, acho que próxima aula, salvo me engano, é o PPRA, ou está incluso nessa, não lembro bem. Mas são programas, né, que também está dentro são legisladas pelas NRs, pelas normas regulamentadoras, e tem também os seus deveres e direitos, né, dos trabalhadores em que elas são atribuídas, do direito, certo? Então, Andy, o slide agora ficou todo grande. Aí embaixo tá cinza, do lado tá preto. Pedaço do slide. Pronto, agora não. voltou normal, só tá daquele jeito. É tipo como se tivesse com a luz apagada. Uhum. Mas dá pra ver. Mas dá pra ver. Pronto, então vamos lá. PCMSO, ele tem como objetivo básico a promoção e preservação da saúde do conjunto de trabalhadores. Então, como toda aula eu falo, sempre repito, né? Esses programas, essas normas regulamentadoras, é o nosso objetivo, né? E o objetivo delas, óbvio, nosso objetivo com o respaldo delas, né? Sempre será a promoção e a preservação da saúde dos trabalhadores, né? Então, não poderia ser diferente. As diretrizes, né, do PCMSO têm caráter de prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos à saúde relacionados ao trabalho. Então, também, né, é feito primeiramente um levantamento, diagnosticado aí os riscos, né, feito esse levantamento de riscos, é feito planejamento, né, para que esses riscos eles sejam amenizados ou eliminados. E, óbvio, né, alguns agravos que são relacionados à saúde voltada ao trabalhador, né, voltada ao trabalho. Privilegia o instrumento clínico epidemiológico, e a epidemiologia também, né, é esse estudo de riscos desses dados, esses levantamentos que são feitos, né, nesse caso aí voltado para a saúde do trabalhador, são esses agravos de alguns riscos que podem agravar, ou podem desenvolver alguma doença, seja ela aguda ou crônica, né, com o passar do tempo, algum risco que ponha em risco, né, a vida ou a saúde do trabalhador. Deverá considerar as questões incidentes sobre o indivíduo e a coletividade de trabalhadores. Então, aquela situação que é incidente, né, que sei lá, todo mês, né, a cada mês ou a cada 15 dias, enfim, toda semana falta algum trabalhador, eh, devido a tal doença, né. E aí essa doença pode estar relacionada a algum risco que está exposto ali, que esse trabalhador está exposto naquele local de trabalho. Então, deve considerar essas questões incidentes sobre esse indivíduo ou sobre a coletividade, né. O que é que está causando, né. Então uma das diretrizes é essa, considerar essa incidência, esses riscos incidentes sobre a saúde desse trabalhador. E aí a implementação, né, ações, de novo, de promoção, prevenção e detecção de agravos, exames médicos ocupacionais, né, programa de vacina, que eu falei em uma das aulas também anteriores, acho que foi na disciplina passada que eu citei o exemplo de algumas vacinas, programa de conservação auditiva, claro, né, programa de proteção respiratória, e aí vai ser nas diversas funções, né, diversas profissões de cada trabalhador, de cada que estão em risco, estão expostas a esses riscos. Programa de abordagem
ou DORF, né, que é as lesões por esforço repetitivo, abordagem às dermatoses ocupacionais. Resumindo, esse programa é um programa que ele aborda, né, que ele protege, que ele conserva aí a saúde em todos os seus âmbitos, seja ele as dermatoses ocupacionais, as doenças que são realmente características de algumas profissões, né, de algumas funções, de alguns cargos. Então, programa de conservação auditiva para aquele profissional, para aquele empregado que tem aí um risco de desenvolver algum dano auditivo. Um programa de proteção respiratória, aquele empregado que tem aí exposição, né, que é exposto a essas condições de, enfim, né? Então, campanhas de prevenção a DST-AIDS, isso aí é no geral. Eu também citei na aula passada sobre a CIPAT, que é a Semana Interna de Prevenções a Acidentes de Trabalho, né, que é feito pela CIPA, tudo bonitinho. Então, essas palestras, né, essa semana, elas são abordadas esses tipos de tema. Por exemplo, as campanhas de prevenção a DST-AIDS, não é só uma coisa que a gente tem que abordar. Ah, vamos abordar na escola, vamos abordar para adolescente. Não, né? Então, no ambiente de trabalho, no âmbito do trabalho, que a gente sabe que esses profissionais estarão ali, pelo menos deverão estar prestando atenção no que é exposto, né? Adultos que estão ali realmente prestando atenção no que é exposto, ou a maioria deles. Então, absorve aí pelo menos alguma coisa. Alguns que talvez não tenham tido a oportunidade de ter essas informações em outras situações, né? Muitos deles não teve acesso à escola, enfim. E quando se teve, talvez não tenha tido acesso a essas situações, né? A essas campanhas, enfim. Programa de controle de dependência de álcool e outras drogas, programa de proteção radiológica, né, para aqueles que estão expostos a esses riscos, protocolo de controle da tuberculose, programa para doença meningocócica, protocolo de acidentes com exposição a material biológico, protocolo de drogas antineoplásicas, avaliação, prevenção e cuidados cardiovasculares, programas de retorno ao trabalho. Então, assim, são ações, né, implementação desse programa são ações de promoção, prevenção e também de detecção de agravos. Porque aí, por exemplo, um, uma abordagem às dermatoses ocupacionais, né? Vamos lá, tá lá ouvindo a palestra, ou até as DSTs, que hoje são ISTs, né? Infecções sexualmente transmissíveis. Até as ISTs. E aí, às vezes, o homem em si, vamos falar numa empresa, né? Eu sempre, quando eu falo, eu imagino nessas empresas aqui que vem muito, né? Aqui na nossa região, que tem muito homem, o público maior é homem, né? Então, a gente sabe que os homens, né, a dificuldade deles irem, até por trabalho mesmo, por demanda, né, de trabalho e tudo, eles têm essa dificuldade de ir ao serviço de saúde, certo? Então, sei lá, apareceu uma manchinha lá no pênis, uma bolinha, uma coisa assim do tipo, estoura e nasce de novo, estoura e nasce de novo, né? E aí, para ele, possa ser que seja não, né? Normal, ou sei lá. E aí, às vezes, você falando sobre, eh, você abordando sobre esses assuntos, sobre STs, ele vai ver, levando também conteúdos como slides, como panfletos, né, os folderzinhos com imagens, dizendo que tal imagem relacionada a, sei lá, algum tipo de IST, e aí ele vai associar, vixe, parece com a mancha que eu tenho, parece com a bolinha que eu tenho. E aí se interessa em realmente procurar algum atendimento voltado para aquilo, né? Desperte essa atenção a alguns cuidados. Então, essas ações de promoção e prevenção também são ações de detecção, né? Eu posso detectar através ali dessa promoção e essa prevenção ali algum agravo, enfim, alguma sintomatologia que às vezes, como esse teu exemplo, a pessoa possa estar nem estar atenta, né?
E aí deve incluir, entre outros, a realização obrigatória dos exames médicos admissional, né? A admissão, quando você é admitido, você é feito esse exame admissional, o periódico, né? Que é realizado durante o tempo que você está empregado, o de retorno ao trabalho, se você foi afastado e você precisa retornar, é realizado esses exames, o de mudança de função e o demissional. O admissional é quando você é admitido, é empregado, o demissional é quando você é demitido. Então, isso aí é justamente para saber, eu vou admitir uma pessoa, vou fazer todos os exames, vou fazer o check-up, essa pessoa está apta para trabalhar, está tudo ok. Além de eu confirmar que ela está apta para trabalhar, vai me respaldar de que essa pessoa, sei lá, vamos supor que essa pessoa tem algum tipo de doença que eu diagnostiquei antes dela entrar no serviço, né, para que ela não use isso, eu estou falando eu como se eu fosse o dono da empresa. E aí, quando ela sair, ela não usar: "Não, eu adquiri isso aqui no trabalho", né, então eu tenho o meu respaldo, tanto para realmente me respaldar que esse empregado ele está apto ao serviço, como me respaldar de que ele não vá dizer que adquiriu aquela doença no trabalho, né. "Não, você já entrou com isso aqui", certo? E o demissional da mesma forma, ele pode ter entrado show de bola, e aí na hora de sair, ele, sei lá, foi diagnosticado uma hérnia de disco, e aí a função dele era de movimentos repetitivos, era de cargas pesadas, enfim. Então é uma coisa que é predisposta, né, advinda do trabalho dele, da função. Então, meio que isso. E os outros, né, o periódico é para realmente checar se está tudo bem, se está tudo, né, ok, ou se realmente não precisar que passe tanto tempo para se diagnosticar alguma coisa, algum tipo de doença, alguma necessidade desse tipo, né, e aí que se possa diagnosticar e tratar o mais rápido possível. Programas de promoção à saúde, abordagem dos fatores de riscos referentes às patologias não ocupacionais mais prevalentes na população em geral, como de hipertensão arterial, diabetes, entre outros. Então, promover, né, essa saúde, essa orientação, para essas situações simples, né, básicas, vamos dizer assim, que é uma aferição de pressão ou, diagnosticar um diabetes, por exemplo. Exemplo, como eu citei, as palestras, né, as educações em saúde, o famoso Outubro Rosa, certo? E aí aqui é um exemplo de panfleto, né, das orientações, do que é passado. Programa de imunização ocupacional é uma exigência estabelecida na NR32, do Ministério do Trabalho e Emprego, a prevenção de doenças transmissíveis no ambiente laboral e diminuição do absenteísmo, que é isso, diminuição de falta. Eu vou faltar por adoecer com frequência, né? Então, obrigatórias são a de tétano, difteria e hepatite B, certo? Então, são obrigatórias. Eu creio que vocês também, né? Quando foram para o estágio, foi obrigatório atualizar todas as vacinas, essas daí, né, tétano, hepatite, principalmente, para estar tudo em dias para poder ir para o estágio. Então, simulando ali, vocês vão estagiar, vocês vão estar no serviço, simulando realmente o emprego, né, o trabalho da gente, de vocês, mas, mesmo assim, também é questão de promoção à saúde da gente que vai estar ali exposto a esses riscos. E são recomendadas, né, a hepatite influenza, hepatite A, tríplice viral, meningocócica e varicela. Então são recomendadas, mas obrigatórias são essas. Programa de conservação aditiva, assegurar a saúde aditiva dos trabalhadores expostos a ruídos, como eu falei, né, vai depender se esse trabalhador está exposto àquilo, então é bem lógico, é bem direto. Participação no controle de medidas de engenharia e processos administrativos,
controle audiométrico, né? Precisa ter esse controle desses ruídos, se está dentro do estabelecido na NR, se está realmente dentro dos decibéis permitidos para que não cause nenhum dano auditivo a esse trabalhador. E o uso de EPIs, a orientação e a motivação para o uso, né? Como eu sempre falo, não adianta só o empregador disponibilizar os EPIs se ele não orienta a forma correta de utilizar e se ele não fiscaliza se está sendo utilizado e também de forma correta. Programa de proteção respiratória, e aí vem o programa de proteção respiratória, tem como objetivo de garantir a proteção do trabalhador contra as doenças ocupacionais provocadas pela inalação de poeiras, fumos, névoas, fumaças, gases e vapores. E aí, né, questão das máscaras, dependendo da situação do que esse trabalhador ele é exposto, tem a NR, ou tem a máscara N95, né, tem as outras que são para os gases mais fortes, enfim. Então, óbvio que vai depender da exposição do agente. Adoecimento dos trabalhadores e sua relação, meu Deus, doença ocupacional, né? É o adoecimento dos trabalhadores e sua relação no trabalho. Então, a gente vai ver agora qual a diferença de doença ocupacional para doença profissional, certo? Doença profissional, Jesus? Deixa eu ver aqui, fugiu. Doença ocupacional. Deixa eu ver se tem aqui. Doenças do trabalho. Fugiu. Doenças ocupacional e doença do trabalho. Então, a doença ocupacional é o adoecimento dos trabalhadores e sua relação com o trabalho. Vamos entender. Os trabalhadores compartilham os perfis de adoecimento e morte da população em geral, em função de sua idade, gênero, grupo social ou inserção em um grupo específico de risco. Além disso, os trabalhadores podem adoecer ou morrer por causas relacionadas ao trabalho. A doença ocupacional é aquela produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho e peculiar a determinada atividade. Então, as doenças ocupacionais, elas podem diferenciar em doença profissional ou doenças do trabalho. Vamos ver qual a diferença de cada um, certo? A doença ocupacional ou doença profissional, ela está relacionada ao trabalho em si, certo? Cadê aqui? Doença profissional, doença do trabalho. Cadê? Vai. Doença profissional tem no trabalho a sua causa única, eficiente por sua própria natureza. São típicas de algumas atividades laborais. Por exemplo, aqui, aí tem o exemplo da silicose, né? O trabalhador que mantém contato direto com a sílica, que invariavelmente apresentará a silicose. Então, a silicose, né, ela é uma doença profissional específica de quem tem contato com a sílica. Então, só vai desenvolver silicose quem tem contato com a sílica. Se eu sou um trabalhador se eu sou um profissional que a minha função ela é ali diretamente ligada com a sílica, eu posso, há uma grande probabilidade de eu desenvolver uma doença profissional, né, que é a silicose, certo? Então, ela aí embaixo está bem específica. O trabalhador só adoece se exposto àquela condição. Então, eu não tenho como adoecer, adoecer de silicose, como eu adquirir uma silicose, se eu não sou exposto à sílica. Eu só vou desenvolver a silicose se realmente eu tiver ali em contato direto, né, com frequência, a minha função esteja voltada para movimentação, né, para o manuseio da sílica, certo? Então, isso aí é uma doença profissional. Ô, mulher, o Nubank me cobra na hora dessa. Nubank, né? A doença do trabalho não tem
no trabalho a causa única ou exclusiva e são adquiridas em razão das condições especiais que o trabalho é realizado. Vamos lá, para ficar bem simples, eu sempre uso deixa eu ver se está nesse. Tá, não, aqui já fala da CAT, porque eu sempre cito um exemplozinho de, por exemplo, eu estou trabalhando em um galpão e nesse galpão não tem nada a ver com minha profissão, com minha função, na verdade, né? Vamos supor, sou enfermeira, né, da empresa, eu trabalho ali auxiliando, trabalho num galpão que próximo a ele ou dentro dele tem um gerador que faz muito barulho, muito, muito ruído, ruído alto, assim, né? Estou ali exposta por muito tempo àquele ruído. Então, minha profissão é enfermeira. Só que aí eu adquiri um déficit auditivo devido às condições de trabalho nas quais eu estou inserida. Minha profissão tem nada a ver enfermagem com ruído, né? Se você for relacionar diretamente, tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, não tem nada a ver a enfermagem relacionada com a perda auditiva, né? Não tem. O que eu exerço, a minha profissão, lá, as funções que eu exerço, não tem nenhuma relação com a perda auditiva em si. Mas eu estou ali exercendo a minha função em um local, em um ambiente de trabalho na qual eu desenvolvi uma perda auditiva, certo? Então, essa é a doença do trabalho. A doença profissional, o trabalhador só adoece se exposto àquela condição. Então, é realmente bem ligada à profissão em si. Tem também tem uma disciplina que a gente fala só sobre isso, é uma bem chatinha, que fala sobre essas doenças específicas e tudo. E aí tem a, do, a doença que é adquirida para quem movimenta com carvão, né? Para que sua função é com carvão, que aí é chamada de pulmão negro, né? Que aí, óbvio, vai fazer aquela crosta no pulmão, vai dificultar aí com o tempo a respiração, vai meio que pedrando mesmo, né, o pulmão, os pulmões. Então, assim, realmente eu só vou adquirir essa doença se eu tiver contato direto com o carvão. Então, é uma doença ocupacional. A doença do trabalho, ou, desculpa, é uma doença do trabalho, né? Uma doença, meu Deus do céu, estou misturando tudo. É uma doença profissional. É porque a questão da doença ocupacional e doença profissional é basicamente a mesma coisa. Tem literatura que usa doença ocupacional como doença profissional, certo? Então, vocês podem ver tanto doença profissional como doença ocupacional, que difere de doença do trabalho, né? Doença do trabalho, ela é do ambiente em si, como eu falei. Não estou ali de não estar relacionado diretamente com o meu trabalho, mas o ambiente que eu estou exposto, eu desenvolvi àquela doença por causa da exposição, que não necessariamente é pela minha função, certo? Deu para entender? Aí tem a questão das doenças osteomusculares, né? Que é os esforços repetitivos, a questão de postura, que vai depender aí, por exemplo, do ambiente de trabalho, de como eu vou me comportar, de como minhas bancadas, minha cadeira, enfim, como esse ambiente vai estar adequado para mim. Então, se eu passo muito tempo sentada, ou se eu faço alguns movimentos repetitivos, mas que não seja necessariamente devido à minha função em si, ou que simplesmente o ambiente ele me predispõe àquilo, eu posso desenvolver algumas dessas situações. Então, a diferença é basicamente essa: doença ocupacional ou doença profissional, ela está realmente ligada, são típicas, como aqui tem no segundo pontinho aqui, ó, na segunda linha. São doenças típicas de algumas atividades laborais, né? São típicas, são causadas por fatores inerentes, fatores ali exclusivos à atividades laboral. O trabalhador só adoece se exposto àquela condição. Isso é doença ocupacional ou profissional. E doença do trabalho
né, é aquela que o ambiente onde eu estou inserida fez com que eu desenvolvesse alguma doença, né, não necessariamente voltada à minha profissão. Aqui faltou não, eu pensei que aqui tinha faltado o título. Mais ou menos, mas dá para entender que não necessariamente precisaria disso. É só falando que em todas essas ocorrências, né, de acidente ou doença ocupacional, com ou sem afastamento do trabalhador, deve ser emitida a CAT, né, Comunicação de Acidente do Trabalho, certo? Aqui também fala da questão da ligação do PCMSO com a CIPA, né? Deverá ser apresentado à CIPA, né? Todas lá os planos de promoção, de prevenção, nananã, tudo bonitinho. Deverá ser apresentado à CIPA e os programas específicos com a participação dos membros da CIPA poderão ser introduzidos no PCMSO. Os primeiros socorros, todo estabelecimento deverá estar equipado com o material necessário à prestação dos primeiros socorros, considerando-se as características das atividades envolvidas. Este material será mantido em um local adequado e aos cuidados de uma pessoa treinada para esse fim, certo? Então, tem que se ter um kit de primeiros socorros, né? De fácil acesso, mas óbvio para pessoas treinadas para utilizar este material. Aí é um exemplo de um cronograma, né, do PCMSO. Por exemplo, em março, vamos organizar qual é a atividade, a organização dos arquivos, março e abril. Sim, essa organização, esse cronograma, ele é feito anual, né? Todo ano é feito este cronograma. Então, apresentação do PCMSO, treinamentos do fluxograma. Então, vamos, sei lá, abril, maio, junho, nós vamos treinar esse pessoal desses fluxogramas, né, para saber o que é que vai acontecer, para onde mandar, para onde recorrer, treinamentos em primeiros socorros, treinamento de prevenção de acidente de trabalho. Então, realmente é muito voltado para essa promoção, né, para essa prevenção desses acidentes, desses agravos. Ó. Campanhas de promoção à saúde, campanhas de vacinação, confecção do PCA, confecção do PPR. Então, tudo isso são programas. Confecção do programa de LER, DORT e ergonomia, que é justamente essa questão postural, psicológica, né? Os exames ocupacionais, que aí estão em todos os meses, né? Porque é frequente. Apoio à CIPAT, que a CIPAT é a semana que eu falei, né? Análise do absenteísmo. Então, tipo assim, o que é que está fazendo, quais as causas de maiores faltas, né? Desses profissionais. Então, vamos analisar o que é que está ocorrendo, né? Vamos analisar direitinho o que é que está causando isso. Visitas técnicas a áreas, né? Então, as áreas para identificar esses riscos e a elaboração do relatório anual. Então, é feito anualmente. Relatório anual, número e natureza dos exames médicos realizados, discriminados por setor do hospital, perfil dos empregados avaliados pelos exames médicos ocupacionais, quantificações dos acidentes de trabalho ou doença ocupacional, mesmo que não tenha havido afastamento com diagnóstico e identificação do setor da empresa, ações de saúde que foram realizadas durante o ano e planejamento para o ano seguinte. Então, é feito, é realmente todo dia, né? Isso aí é feito todos os dias, todos os meses, essa avaliação colocada em prática, enfim, essas identificações, e aí as ações que foram realizadas e as do próximo ano também. Então, é um programa que ele é realizado todos os meses, todos os dias, né, do ano todinho, como também tem que se programar, tem que se ter uma programação já para o próximo ano. Atividade desenvolvida pelos programas de saúde e de segurança do trabalho, são os exames médicos ocupacionais,
Avaliação dos processos laborais com o objetivo da prevenção dos riscos ocupacionais, de novo, né? Objetivo de prevenção dos riscos ocupacionais, acompanhamento dos casos de acidente de trabalho e doenças ocupacionais, aconselhamento e orientações acerca da importância do uso dos equipamentos, seja ele individual ou coletiva, emissão dos relatórios de limitação e restrição funcional e reabilitação funcional, emissão dos laudos de insalubridade e periculosidade, homologação de atestados médicos, licença maternidade, orientação para os benefícios junto à INSS, campanhas educativas em geral e projetos em parcerias com órgãos como seja a Secretaria de Estado de Saúde e da Educação, sindicatos de categorias específicas, dependendo qual seja a função, né? Seja músico, operador de telemarketing, marisqueiro, entre outros. Então, são essas as atividades desenvolvidas, né, por este programa. Aqui meu obrigado de sempre. Chega.